Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor, que bom estar aqui com vocês. Eu estava devendo, né? Era para eu estar aqui com vocês na conferência esse ano e na semana eu peguei dengue, vocês acreditam? E fiquei, foi um final, os piores 10 dias da minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que quando fica doente não é mimizento não. Eu dificilmente fico doente, fico de cama, eu prego morrendo, mas eu prego. Mas naquele final de semana, naqueles 10 dias eu não consegui fazer nada. Foram 10 dias que eu praticamente não saí da cama, eu tinha uma série de compromissos e infelizmente não pude estar, mas aí fiquei devendo, falei com o Douglas, olha, quando você precisar qualquer dia, ele falou, então vai numa ceia. Eu falei, meu Deus do céu, que a ceia é na minha igreja hoje, de manhã e de noite, e aí, mas eu abri mão de estar com eles hoje, voltando de férias para estar aqui com vocês, é um privilégio, obrigado por me receberem. Para quem não me conhece, sou Samuel Coelho, sou pastor há 38 anos, e você deve estar pensando quantos anos eu tenho 38, eu sempre fui pastor, eu nunca tive dúvida de que seria pastor, e não foi falta de oportunidade não, porque não é o caso do pastor de vocês, mas tem gente que é pastor porque não deu para fazer nada, vou ser pastor. E eu não, pelo contrário, eu fiz de tudo um pouco, até joguei futebol, em um time de futebol que graças a Deus meu time passou hoje, né, que empatou e agora a gente está empurrando eles mais para baixo, né, joguei no Corinthians, depois passei para ser militar e abandonei a academia para ser pastor, sou advogado, abandonei para ser pastor, de tudo um pouquinho para ser pastor, amo pregar a palavra de Deus, sempre quis fazer isso, prego todo dia se pudesse, com exceção de segunda-feira que é minha folga, né? Mas todos os outros dias eu prego quase todos os outros dias, porque eu amo fazer isso que eu vou fazer hoje com vocês. Sou casado, tenho 3 filhas, a Esther, a Elise e a Eloá, e eu sou a prova de que Deus existe, porque eu casei com a mais bela das mulheres. Eu era um adolescente criado na igreja, filho de pastor, baterista, como todo filho de pastor é baterista e adolescente criado na igreja, um apaixonado por mulheres. Eu nunca tive dúvida que eu gostava de mulher. Tem uma galera hoje que tem, né? Eu nunca tive dúvida. Eu gostava de mulher de todo tipo de jeito. Era ruiva, loira, morena, alta, baixa. Se fosse mulher eu gostava, né? E aí, na igreja, você sabe que quando você gosta de gente na igreja, você não pode sair ficando e namorando, né? Então você ora para namorar, para casar. Então eu estava ali na bateria, nossa igreja era vertical, diferente de vocês, são horizontal assim, da igreja hoje, que eu fiz ela virar horizontal, na minha época de adolescente era vertical. Então eu ficava bem aqui, ó. A bateria ficava bem atrás do púlpito, eu tocava e aí ficava vendo. Aí chegava uma menininha e eu falava, meu Jesus, é essa a mulher de Deus para minha vida. Trava a loira, é a loira. Aí começava a orar, Senhor, me dá uma loira, me dá uma loira, me dá uma loira. Que eu tinha visto a loirinha. Semana seguinte entrava a ruiva, né? Senhor, me dá uma ruiva, me dá uma ruiva. Um dia minha tia me viu orando e falou, não vai dar certo esse negócio não. Minha tia é pastora, falou, você precisa orar direito. Eu falei, mas é difícil demais, eu gosto de todo tipo de mulher, como é que eu oro? Preciso de alguma característica para orar. Ela falou, você precisa definir isso aí. Eu falei, eu posso orar pela mais bela das mulheres? Ela falou, pode, você pode orar. Na minha inocência, né, com 13, 14 anos de idade, comecei a orar pela mais bela das mulheres, e em Jó 42, diz que o Senhor, quando restituiu a sorte de Jó, ele deu 3 filhas, porque Jó tinha perdido as filhas, e elas eram as mais belas mulheres de todo mundo. O nome delas, Queren Apuk, Gemima e Késia. Eu casei com a Késia, a Queren Apuk e a Gemima estão por aí, se você orar, você vai encontrar. Tem alguém que está solteiro aí? Pode orar, varão. Ora que ela aparece. A casa e os bens, Provérbio 18, são herança do pai, mas a esposa ela vem do Senhor, né? E eu sou prova disso. Eu tenho 2 livros, o Revitalização, essa é a 2ª edição, já está quase esgotada, são mais de 5.000 livros vendidos, é o que eu falo hoje em todo o Brasil, sobre liderança, sobre plantação, revitalização de negócios e igrejas. Eu tenho formação tanto em MBA e mestrado na área de liderança e desenvolvimento de pessoas,
é o que eu amo fazer. Meu mestrado foi feito nos Estados Unidos, numa faculdade americana, e o MBA aqui no Brasil, na FGV. Nesse livro eu falo bastante sobre isso. E esse é o Vida Extraordinária com Paulo, também está na segunda edição, também já está quase esgotando, são os comentários das Epístolas Paulinas. Eu amo a Bíblia e eu tenho a Bíblia toda comentada, eu faço devocionais quase que toda a vida, inclusive amanhã eu começo uma série de 21 lives de manhã, comentando a Bíblia. A partir de amanhã eu falo dos livros históricos e 2 evangelhos, e de tempos em tempos eu faço isso, 21 dias, e há algum tempo o Senhor eu dou aula de Epístolas Paulinas em vários seminários do Brasil, e aí o Senhor me pediu para publicar aquilo que eu tinha, então são meus comentários. Os 2 livros estão ali atrás. Tem alguns irmãos que já compraram na liderança, né? Eu não lembro se eu tinha já o Vida Extraordinária, já tinha? Legal. Então, se você que não estava lá e quiser ser abençoado, esses livros são incríveis. Naquele seminário eu fiz um preço especial, agora já está no preço normal, porque na verdade eu devia subir o preço. Eu fui fazer agora recentemente, a editora me ligou porque quer lançar um outro livro, e aí eles perguntaram: quanto que você vende? Eu falei: eu vendo R$ 39,90 cada. Sabe quanto que o pessoal da editora vende os mesmos livros? R$ 59,90. Qualquer outro autor. Só eu sou o besta que vende a R$ 39,90, né? E quando eu vou ainda em seminário de liderança, eu ainda faço promoção. Por exemplo, para vocês, vou fazer 2 por R$ 69,90, que aí você fica com 10% de desconto. Lá eu fiz um preço especial, não foi? Foi outro preço, né? Quem comprou lá ganhou um bônus, porque era um seminário de liderança, tá bom? Mas se você for crente e acreditar que eu faço, vai lá e chora, que quem sabe eu faço outro preço para você. Mas já estou fazendo R$ 69,90, você vai ser muito abençoado. Tem alguém que faz aniversário aqui hoje? 2? Olha só, maravilha. Então vem aqui os 2. Vão ganhar um presente. Você já tem esse? Então, presente de aniversário. Deus te abençoe. Parabéns. 60 anos. Ó, presente pro senhor. Parabéns. Deus te abençoe. Tá vendo, né? Eu ia dar uma, tem 2, agora é 2. Para que ninguém brigue, sem problema. Muito bem. Eu tenho muita dificuldade de pregar alguns textos da Bíblia, especialmente textos proféticos e salmos, porque toda vez que a gente vai pregar um salmo e um texto profético, a gente precisa explicar. Então eu tenho muito cuidado com isso, para eu não cometer um equívoco, e se alguém faz isso, o problema dele, e é a minha responsabilidade como mestre, como quem ama a pregação da palavra de Deus. Então na minha Bíblia eu preguei 2 salmos, o Salmo 23 e o 126, e só. Você precisa fazer uma exegese, uma hermenêutica muito cuidadosa. E textos proféticos, só quando Deus manda mesmo, Ele desce do céu e fala assim: pregue isso aí. Porque eu preciso explicar, senão eu vou cometer o equívoco de algumas pessoas. Por exemplo, quando você vai lá, Josué capítulo 1, o Senhor fala assim: olha, onde você pisar a planta dos pés, isso será seu. E aí eu venho aqui e falo para você: onde você pisar a planta dos pés, esse lugar é seu. Mas é um equívoco eu falar isso. Esse texto não é para mim nem para você. Esse texto é para Josué na conquista da terra prometida. Inclusive a única área que Josué não pisou foi a área que hoje é a Palestina, sabia? A culpa dessa guerra é de Josué, daquele espaço lá. A culpa na verdade é de Abraão, né? Porque Ismael é o pai dos árabes e Isaac é o pai dos israelitas. E toda essa briga é culpa do Abraão, que era um banana. Por isso vem na escola dominical dos homens, da escola bíblica dos homens, para você não ser um homem banana. Porque homem banana casa com mulher abacaxi. Tem mulher abacaxi, então tem que ser homem de verdade. Então vem na escola, não é dominical, é o quê? É que dia? Mas é quando? É de quarta-feira, porque a minha é de domingo, a sua é de quarta-feira. Então vem para você ser um homem de verdade. Um homem de verdade, que é o Abraão, ficou lá, a mulher falou: faz isso, faz isso, faz isso. Tanto ela enchia a paciência, ele cedeu. Ele tinha que ter postura de ficar na promessa do Senhor. E aí nós estamos aí com essa confusão até hoje, culpa dele. E a culpa daquele pedacinho de terra foi de Josué, que ele devia ter ido lá. E aí ele ficou com preguiça, não foi, e está lá aquele pedacinho que a gente chama de Palestina até hoje, porque Josué não pisou a planta do pé. Se ele tivesse pisado lá, a gente não tinha essa guerra até hoje. Não é para nós, é para ele.
E 93% dos textos proféticos são leituras de Deus e palavras de Deus para Israel. 2% escatológica, 2% messiânica e 1% escatológica. Se 93% são para Israel, 2% são messiânicas, cumprem em Cristo, só 1% a gente pode aplicar para a gente. É muito difícil então pregar. E eu vou pregar um texto que, por exemplo, não é na essência para nós. É um texto que é para Israel. Mas eu vou aplicar com uma única condição, porque Deus falou comigo assim: prega. Por isso que eu já sabia o que eu ia pregar. Eu já sabia que ia pregar essa mensagem lá quando eu peguei dengue. Era para eu pregar lá. Aí quando o Douglas, a gente combinou, eu falei: eu já sei que eu vou pregar, porque eu já era pregar. Ela estava preparada, já era para nós, que é uma palavra de Deus para nós. Eu vou aplicar como para nós. Tudo bem até aqui? Entendido isso? Para você saber que eu não vou falar uma heresia. Senão, pastor, isso aí não é para nós. Então eu já estou te explicando. E eu vou te mostrar como isso serve. Toda a palavra ela serve para nos inspirar e nos ensinar. Não posso aplicá-la diretamente, mas eu posso pegar os princípios dessa palavra, e esses princípios que eu quero aplicar para nós hoje. Agora, dito tudo isso, abre a sua Bíblia comigo em Isaías 54. E eu vou ler na minha versão preferida. E o pastor Douglas falou para mim assim: Samuel, hoje é ceia, você pode pregar à vontade. Isso é uma palavra que não se diz para um pastor. Não se diz. Lá de manhã hoje eles me passaram a palavra 10h30. O culto acabou 12h30. Você vê que eu gosto de falar um pouquinho, né? Mas claro que teve mais coisa além disso, né? Eu apresentei novos membros, teve batismo, teve um monte de coisa. Eu preguei só 1h30. Isaías 54. Quem achou, fala aí: eu achei. Vocês vão colocar aqui? Revista é atualizada, vai ali, então acompanha comigo. Se você tiver sem Bíblia, vai ser exatamente a minha versão. Canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as suas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras, farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim.
Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Até aqui. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz e ela é suficiente para alimentar a nossa alma. Nossa oração que só fala é o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Veja, esse é um texto que ele é direcionado a Israel. O povo de Israel estava vivendo um tempo de bastante dor. Isaías é um profeta que é levantado durante um período chamado de exílio. Você vai se lembrar que o chamado de Isaías, está em Isaías capítulo 6, é durante a morte de um rei precioso demais. E ele fala que o chamado dele acontece nesse momento de dor, de perda de um amigo querido. O rei Urias não era apenas um rei, né? Ele era um amigo de Isaías, alguém próximo dele. E após a morte dele, um caos é estabelecido, a nação ela vive em dor. A figura de linguagem mais próxima desse tempo é a profecia de Deus para Ezequiel. Quem lembra da profecia de Ezequiel, que em Ezequiel 37, Ezequiel olha para a nação e ela é como ossos sequíssimos, lembra disso? Durante o mesmo período, Jeremias escreve as lamentações. São períodos de dor, são períodos de caos, são períodos em que Israel está com a sua terra desolada, não ficou nada, uma miséria. O templo, que era o lugar que acabou de ler o pastor Douglas, uma passagem de oração para a construção do templo, de gratidão pelas ofertas que foram dar para o templo foi construído com milhões. A oferta, por exemplo, que Davi deu para a construção do templo, recentemente eu fiz uma explanação sobre esse texto, deu mais ou menos 1 trilhão de reais na moeda hoje, de ouro, prata, bronze e tudo mais. Só ouro, prata e bronze deu mais de 1 trilhão de reais para construir. A beleza era tanta do templo que Ageu, que é contemporâneo de Isaías, quando ele vai ser levantado como profeta, ele é levantado porque o povo olhava para a desolação e falava: nós jamais seremos capazes de reconstruir um templo tão bonito quanto esse, não é isso? E aí vem uma palavra profética do Senhor, que é: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque eles olhavam e falavam: nós não temos mais Davi, nós não temos mais condição de construir algo. E olha, a nossa vida em alguns momentos é assim. Eu não sei se você se encontra em condições ou já se encontrou nessa condição, que a gente olha para trás de uma vida que a gente já viveu, ou a gente olha para frente daquilo que a gente espera viver, a gente fala assim: é impossível nós construirmos algo. É impossível meu casamento ser restaurado, é impossível a minha família ser restaurada, é impossível eu chegar num nível de emprego que eu almejo, eu ganhar um salário que eu almejo. É impossível. Eu não tenho um bom estudo, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho os cursos, eu moro no final da linha do trem, né? Eu sei muito bem como é isso. Eu sou pastor em Itaquera e eu fui pastor em Mauá, e eu coordeno a região da minha igreja até aqui, né? Até Mauá, São Bernardo, Santo André, então Diadema. Eu sei como é isso, essa é a nossa vida. A gente olha assim: como que a gente vai alcançar? Como é possível? A gente olha para dentro de casa, às vezes tem um marido alcoólatra, às vezes tem uma mulher que fala demais, às vezes tem filhos que estão drogados. A gente olha para a nossa empresa, para os nossos negócios, a gente pensa assim: mas quem sou eu na fila do pão? Será que sairia alguma coisa boa de alguém como eu, da minha condição de pais divorciados, de pais problemáticos, de um pai que abandonou, de uma vida de alguém que não tem pai? É essa a condição de Israel. Eles olham para a situação e eles falam: é impossível. Mas aí vem uma palavra do Senhor no meio desse caos. Os profetas são levantados em muitos momentos para trazer palavras de consolo em meio de caos. E a palavra profética é uma palavra que te mostra o futuro para te trazer esperança no presente. Quando você não enxerga no presente, o Senhor acessa o futuro da nossa vida e fala assim: olha, você não viu, mas eu já vi. Eu vou te dizer, lá no futuro há uma esperança para você. Lá no futuro tem algo extraordinário preparado por Deus, por mim, para você.
Isso é a fé, né? A fé é a certeza de que existem coisas que os nossos olhos não veem, mas que já estão realizadas no céu, e nós chamamos a existência pela fé que se concretizem na terra. Jesus fez essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Tudo aquilo que Deus tem para você já foi feito no céu, e nós apenas acessamos isso e chamamos a existência. Então Deus, por palavras proféticas, Ele nos traz esperança, dizendo assim: olha, eu já visitei o seu futuro, e lá no teu futuro tudo vai bem. Aleluia. Agora, eu não estou no futuro. Tem alguém aqui que está no futuro? Não. Você vai sair de casa, da igreja hoje, depois dessa palavra, e vai voltar para sua empresa que ainda não está dando lucro, para o seu casamento com um marido que ainda não está vivendo, sendo essa pessoa que você espera, para o filho que talvez não chegou do final de semana. Obrigado, queridos. Está vendo? Isso aqui já ganhou. Eu ganhei alma, batizei toda a minha vida. Mais de 1.500 pessoas eu já batizei. Sabe, todas as 1.500 pessoas que eu batizei, agora foram para a conta dele lá no céu, para o galardão dele. É sério, que o reino é engraçado, né? Tudo que eu fiz agora, ele recebeu a mesma herança no céu, porque amarrou o meu tênis. Que a Bíblia diz que quem deu uma água para um profeta, recebe o galardão do profeta. Imagina quem amarra o tênis. Imagina quem dá bolo de banana maravilhoso, maçã, não sei qual que é. Eu sei que tinha canela, é banana ou maçã? É maçã que estava lá naquela sala maravilhosa. E esse é meu último dia de açúcar, porque a partir de amanhã eu não como açúcar até Deus mandar eu comer açúcar. Então quem fez estava inspirado e foi usado por Deus e recebeu o galardão maravilhoso. Então Deus, voltando para o texto, né? Deus traz essa palavra. E olha qual é a palavra que Deus traz para Israel. Leia comigo, versículo 1. Diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Veja, depois dessa explicação você já pode pregar, que eu te dei antes. Mas olha que loucura é o que Deus está falando. Canta alegremente, ó estéril. Qual é a condição de Jerusalém? Estéril. Qual é a condição de Israel aos olhos humanos? Estéril, que não deu luz. Ela não tinha filhos. Israel não tinha dado filhos, não tinha dado luz a filhos. Ela é comparada a uma mulher estéril. Isso significa, essa é a pior condição de uma mulher da antiguidade. Até hoje é difícil demais ser estéril. Toda mulher que eu conheço que não deu à luz, tem o sonho de dar à luz. Esse é o sonho de todas as mulheres. E se você está aqui nessa noite e não pode dar à luz, tem um diagnóstico de esterilidade, eu libero uma palavra agora sobre a sua vida, que você será curada e dará à luz a filhos. Não é parte da mensagem, mas eu já libero sobre a sua vida. Agora, na antiguidade era pior ainda, porque a mulher não servia para nada a não ser para ser mãe. A oração do fariseu era assim: Senhor, obrigado, porque eu não nasci cachorro, gentil e mulher. Porque nessa escala, pior coisa é nascer cachorro. A pior que cachorro é nascer gentil. Pior que gentil é nascer uma mulher. É assim que um homem fariseu orava. E é assim que elas se sentiam. Lembra de Ana, 1 Samuel, capítulo de número 1? A alma dela estava angustiada. Eucana fala assim: mas eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele faz a maior declaração de amor, talvez, da Bíblia, de um homem para uma mulher. E ela continua chorando no templo, porque mesmo que ele declarasse amor, desse oferta dobrada para ela, pela quantidade de filhos da outra, mesmo assim ela se sentia angustiada, porque era o sucesso da vida de uma mulher ter filhos. Então Deus está falando assim: ó, vocês olham para vocês e estão na pior condição. Não é isso? Mas eu vou dizer algo para vocês. Pode começar a cantar agora, enquanto você é estéril, porque eu já visitei o seu futuro, e no seu futuro você tem mais filhos do que a mulher que é casada. Sabe por quê, meu irmão? A diferença de um crente para um não crente é que o crente não canta por aquilo que tem, ele canta por aquilo que ele espera no Senhor. Essa é a fé, essa é a vida de um cristão.
Sabe que você está aqui nessa noite e não está num hospital? Sabe que você está aqui nessa noite e não está numa palestra motivacional? Sabe que você está aqui nessa noite e não está num jogo de futebol? Porque no jogo de futebol as pessoas gritam quando faz um gol. Aqui você grita antes do gol ser feito. Lá no hospital eles celebram quando você é curado. Aqui você celebra antes de ser curado, porque nós não esperamos naquilo que vemos, nós esperamos naquele que tem poder para fazer todas as coisas. E a diferença de um homem de Deus para aqueles que não são de Deus é que eles começam a celebrar por aquilo que eles esperam e não por aquilo que ele tem. Um funcionário de uma empresa celebra, trabalha bem se ele recebe um aumento. Um cristão trabalha porque ele espera no Senhor o aumento, mas ele trabalha para Deus. Ele faz o melhor, não é porque o chefe reconhece. Ele faz o melhor, não é porque ele pode receber um aumento. Ele faz o melhor porque ele sabe, eu estou servindo Deus. Uma mulher, ela não serve o seu marido não crente com o melhor porque ela vê o marido bom. Ela serve porque ela sabe assim, ele ainda não é bom, mas lá no futuro, eu já vi pela fé, ele vai ser um homem de Deus. E ela trata o homem cafajeste no presente como o homem que ela visitou no futuro em Deus. E Deus está falando assim, comece a cantar hoje, mesmo que você ainda não tenha filhos, porque assim diz o Senhor, no futuro você vai ter filhos, no futuro os seus filhos serão maiores do que aquelas que hoje te apertam. Não é isso que está acontecendo com Ana? Ela está adorando ao Senhor, entregando ofertas ao Senhor, ainda não tem filhos. Penina tinha mais filhos, mas ela adora ao Senhor ano após ano, ano após ano, ano após ano. O texto diz que ano após ano ela ia ao templo adorar o Senhor, até que um dia o Senhor a visitou, deu Samuel, ela devolveu Samuel, e depois de um tempo ela teve mais 5 filhos, mas ela já adorou antes pelos filhos que não tinha, ela já adorou antes pelo milagre que já tinha acontecido. E Deus me mandou aqui nessa noite dizer para você o seguinte, olha, comece a adorar, porque os filhos já estão chegando, as portas já serão abertas, os milagres já vão acontecer. Quem quer fazer isso agora? Você precisa fazer isso agora, estenda a sua mão e louve ao Senhor. Eu não sei qual é a condição que você vê. Talvez você recebeu nessa semana um diagnóstico médico de morte, mas você vai celebrar pela vida. Você vai falar assim, olha, o médico disse que eu vou morrer, o médico disse que não tem solução, mas eu celebro aquilo que os meus olhos não veem. Canta alegremente, ó filha de Sião, porque mais serão os seus filhos do que o da mulher casada. Aleluia! Glória a Deus. É um tempo que a gente se alegra antes de ter. Irmãos, hoje eu prego para muita gente, mas a maioria das mensagens que eu prego, e a mesma força que eu prego hoje, é porque eu pregava para uma pessoa. Quando eu fui plantar a igreja, eu tinha só uma família, lá no sul do Brasil, e a maioria das mensagens que eu prego hoje, eu preguei lá. Tem dia que Deus me manda pregar a mensagem, esse livro eu escrevi lá. Hoje eu não tenho tempo para escrever livro, porque eu administro um grupo de igrejas, eu dou palestra, eu tenho 3 filhas e aí dá muito trabalho, sou casado, dá mais trabalho ainda, é mais difícil, eu tenho menos tempo, e a mesma vigor, a mesma força, o mesmo ânimo que eu pregava para 3 pessoas, eu prego hoje para 1000. Porque você não adora por aquilo que você tem, você adora por aquilo que você espera. Quem adora pelo que tem, irmão, é uma pessoa comum. Agora, aquele que adora por aquilo que espera, esse é um homem de fé, uma mulher de Deus. E eu vim aqui te mandar e te orientar e trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Adore pelo que você espera, não pelo que você tem. Né? Quem paga pelo que tem, vai no McDonald's. Quem celebra pelo que recebe, vai num comércio, vai num aniversário. Agora, quem celebra pelo que não tem, pelo que espera, pelo que não vê, esse vem numa igreja. Esse é o lugar em que a fé é ativada. É nesse lugar que a gente celebra por aquilo que a gente não tem, mas por aquilo que a gente espera.
Olha o que o texto diz. Continua comigo aí, versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Irmão, presta atenção no texto que você está lendo. Eu tenho 3 filhas. A casa que eu moro tem 2 quartos. Sabe por que a casa que eu moro tem 2 quartos? Porque quando eu vim para São Paulo, eu só tinha 2 filhas. 2 meninas. Quando a Kézia engravidou, pela 3ª vez, a gente pensou, pronto, vamos ter que mudar. Que se vier um menino, não dá para o menino dormir no quarto com as meninas. Quando é criança, ainda dá. Mas quando vai crescendo, não dá para os meninos ficar junto com as meninas. Ele vai ser mocinha, ele vai ser menininho, mocinho. E aí eles vão ter conflito lá. Não tem coisa que as meninas não gostam que os meninos vejam. Tem coisa que os meninos não gostam que as meninas vejam. Então a gente começou a pensar, vamos comprar uma casa que tem um quarto mais para a gente poder ter mais um filho. Aí veio a minha filha. Aí a gente ficou tranquilo, beleza, não vai precisar. A gente coloca uma triliche e se resolve, que é tudo menina, quarto rosa. Aí veio a minha cunhada. Agora a gente pensou assim, não vai dar 4 pessoas num quarto. E 4 meninas é muita gente para um quarto só. Você vê que eu sou um homem de Deus, né? Eu gosto tanto de mulher, que eu tenho 3 filhas, uma esposa e uma cunhada. E uma irmã, que eu mandei para o Canadá agora, está em intercâmbio, mas daqui a pouco vai voltar. Tudo solteira, meu Deus. Jesus me abençoe e cuide do meu sogro e do meu pai. Agora presta atenção. Se eu sou só casado, eu preciso de uma casa com 3 quartos, só tenho eu e minha esposa. Se eu tenho um filho, eu preciso de uma casa com 3 quartos, eu posso ter, mas preciso? Não. Agora veja o que o texto está dizendo. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o toldo da tua habitação. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Veja, você viu que a mulher, ela é solteira e não tem filhos. Não é isso? Faz sentido ela largar a casa se ela não tem filho? Faz sentido ela aumentar as tendas se ela não precisa de mais quarto? Ela precisa de quantos quartos? 1. Mas o que o Senhor falou para ela antes? Cante alegremente, ó estéril, porque você dará a luz. Então ela precisa largar as tendas antes dos filhos chegarem. Porque o Senhor não multiplica onde não tem vasilha, irmão. O Senhor não multiplica em casa que não tem vasilha. Você lembra daquela viúva de um profeta? Que o Eliseu vai na casa dela, ela tinha muitas dívidas. E Eliseu fala assim, vai na vizinhança, pega vasilhas emprestadas e traz para casa. E ela sai visitando os vizinhos e pegando um monte de vasilha. E aí ela fecha a porta de casa e Eliseu começa a multiplicar o azeite, não é isso? Quando que o azeite parou de multiplicar? Pronto. Bom, Deus não vai multiplicar na sua vida se você não tem capacidade de multiplicação. A fé é expandir a minha capacidade antes que o milagre aconteça. Tem gente que está pensando assim, eu vou aumentar o meu negócio quando eu tiver mais cliente. Você nunca vai ter cliente, irmão. Eu vou dar dízimo quando eu tiver mais dinheiro. Você nunca vai ter dinheiro. Primeiro eu aumento a minha capacidade, depois o Senhor multiplica. Primeiro eu aumento a minha tenda, depois o Senhor manda mais gente. Primeiro eu aumento a minha capacidade de receber negócios, de ter mais clientes, e aí o Senhor vai mandar mais gente. Olha para o seu lado aqui. Se Deus quisesse mandar 100 pessoas hoje para a igreja hoje, Ele podia mandar? Não. Por que não? Porque a gente não tem lugar para 100 pessoas. Só tem uma maneira de Deus mandar mais 100 pessoas. A gente ter mais 100 cadeiras. Mas a gente consegue colocar mais 100 cadeiras aqui?
E o que a gente está esperando então para alargar o nosso espaço para que o Senhor mande mais pessoas? O que você está esperando para aumentar o teu negócio? O que você está esperando para dar o próximo passo na sua vida financeira? O que você está esperando para aumentar o seu nível? Ah, pastor, mas eu não sou um gestor ainda, eu só sou um faxineiro. Faz a faculdade de gestão, irmão. Porque só vai ser gestor aquele que estiver preparado para ser gestor. Só vai receber 5 mil quem administrar bem 1.000. Sabe por que Deus ainda não te deu 10 mil reais de salário? Porque você ainda não aprendeu a administrar os 1.000 reais que você tem hoje. Primeiro você alarga a sua tenda, aumenta a tua capacidade. Depois o Senhor manda os filhos da promessa. Aleluia! Então alarga, aumenta a tua capacidade, estende o teu negócio, aumenta a sua mente, aprende, faz curso online, entra numa palestra online, lê livros, faz algo para estender a sua capacidade, porque na hora que você tiver vasilha, Deus vai mandar o azeite. Comece a administrar melhor os seus 1.000 reais. Você acha que Deus vai dar 10 mil para quem não dá dízimo de 1.000? Porque dízimo é dízimo, irmão, é 10%, é igual para todo mundo. Ninguém dá mais do que o outro. O que dá o dízimo, recebe, o empresário que recebe 100 mil e dá dízimo sobre 100 mil, é igual ao irmão que recebe 1.000 e dá dízimo sobre 1.000. 10% igual. Ele é tão administrador como o outro. E se eu não aprender a administrar sobre 1.000, Deus não me coloca sobre 100 mil. Se você não é um bom filho, você não vai ser um bom marido. Se não é um bom marido, não vai ser um bom pai. E se não é um bom pai, não vai ser um bom vô. Começa a arrumar as gavetas hoje. Começa a organizar a sua casa hoje. Começa a pegar as tendas e estender suas tendas hoje, que na hora que a sua tenda for estendida, Deus vai mandar os filhos da promessa. Pastor, mas eu só sirvo 20 marmitas. Eu só tenho clientes que compram 20, faz 50, faz 40. Na hora que você fizer 40, Deus vai mandar 40 clientes para as suas marmitas. Mas sabe que Ele não mandou ainda, porque você está fazendo 20. Fala isso para alguém que está do seu lado, ele precisa ouvir isso. Aumenta a tua capacidade. Deus está falando assim para Israel, sabe por que eu ainda não mandei os filhos? Porque você não está preparado para ter filho. Você já fez o curso de pai? Já está fazendo o curso para ser pai? Faz o curso, mas eu não estou grávido, pastor. Minha esposa não está grávida, entra hoje no curso de paternidade. Mas eu não tenho carro, pastor, para que eu vou tirar a carteira? É óbvio que você não tem carro, você não tem carteira, Deus vai dar um carro para quem não tem carteira? Tira a carteira, irmão. Essa geração é maluca, Douglas. Porque na nossa geração, e eu estou vendo que tem um monte de gente aqui da nossa idade, dos 30 e poucos anos, quando a gente fazia 18 anos, o presente de aniversário de um homem de 18 anos era uma carteira de motorista. Hoje tem uns moleques aí de 23 que nem tem carteira ainda. Tá doido? Aí quer ter carro, não vai ter mulher, não vai ter ninguém. Se o menino falou assim, pastor, mas eu não tenho nada para casar. Eu falei, claro que tem, você já tem a mulher, casa. Mas o mais difícil você tem. O resto vem a reboque, irmão. Agora, para casar você tem que ter uma mulher. Tem mulher, casa, onde você vai morar e você se vira depois. Eu casei e não tinha nada, irmão. No dia que eu fui casar, eu só tinha um apartamento vazio. Eu cheguei em casa da lua de mel, tinha lá cama, geladeira, fogão. Eu falei, opa, que maravilha. Ganhei de presente lá no dia do casamento. Glória a Deus. O mais difícil eu tinha era a mulher. Se prepara. Aumenta a tua capacidade. Estende as tuas tendas. Quem vive por fé, o homem e a mulher de Deus, não é aquele que se prepara para aquilo que tem. É aquele que se prepara para aquilo que espera. Eu lido com líderes da mesma maneira que eu lidava. Hoje eu tenho lá na minha equipe 100 líderes. As palestras que eu dou, os treinamentos que eu dou, eu dava para 2 líderes. Eu preparava a apresentação em PowerPoint, eu pegava um videozinho,
eu fazia a pauta da reunião, eu arrumava a mesa para 2 pessoas, eu e mais 2. Hoje eu arrumo a mesa para eu e mais 20 toda semana, eu e mais 6, 100 todo mês, eu e mais 300 a cada 3 meses. Mas é a mesma coisa que eu faço. Primeiro você se prepara, primeiro você estende as suas tendas, depois o Senhor manda a provisão. Você lembra da multiplicação de pães e peixes? Como é que foi? O Senhor pegou 5 pães, 2 peixes. Mas antes de pegar os 5 pães e 2 peixes, ele faz algo muito especial. Quem lembra o que ele fez? Senta. Organiza em grupo de 50, não foi assim? Por que Deus mandou organizar, Jesus mandou organizar em grupo de 50 e o pessoal sentar? Você consegue ver quando todo mundo está de pé? Porque toda igreja tira foto com o povo de pé. Porque sempre que o povo está de pé, parece que a igreja está cheia. Pode ver. Isso é marketing, irmão. Aí você vê, nossa, a igreja lá, o culto tá nada. É que o cara procurou o ângulo com todo mundo de pé, mandou dar a mão e tirou a foto. Nossa, a igreja estava lotada. Agora sentou, aí você vê. Quando eu estou pregando, eu estou olhando os irmãos que faltaram. As cadeiras que ficaram vazias, porque crente é tudo igual, ele senta no mesmo lugar todo domingo. Aí você sabe quando ele faltou, o lugar dele fica vazio, tem uma plaquinha lá com o nome dele. Aí eu estou pregando, eu estou olhando, faltou o José, faltou a Maria, faltou o Abraão. Já percebi, não é assim? Eu nem sei porque eu estou falando dos crentes que faltou, quem me lembra aí? Muito obrigado, você está prestando atenção na mensagem. Jesus mandou sentar todo mundo, ele deu uma olhada assim e falou, deve ter umas 40 mil pessoas. Obrigado, Senhor, pelos 5 pães e 2 peixes. Primeiro ele organiza, primeiro ele vê quanto ele precisa, depois o Senhor multiplica. Sabe por que você não pagou suas dívidas ainda? Porque você nem sabe quanto você deve. Se Deus falasse assim hoje eu vou dar dinheiro para você pagar suas dívidas, quanto você deve? Cadê a planilha das dívidas? Aonde você deve? Você nunca vai pagar enquanto não tiver organizado. Coloca no papel. Compra o chaveirinho do teu carro. Tira a habilitação. E aí depois que você aumentar as suas tendas, Deus vai mandar os filhos que você precisa. Terceiro, eu sou pastor de igreja, Douglas. Eu não sou conferencista. Esse cara que vem e prega um monte de coisa boa. Eu prego o que serve para a tua vida. Falar que você vai pagar a dívida, se organizar, é uma palavra que ninguém quer ouvir. Todo mundo quer que eu venha aqui e fale assim, olha, Deus está me falando hoje, Deus está me liberando, que você vai pagar sua dívida, mesmo sendo um bagunceiro, desorganizado, descontrolado. Mas é mentira, irmão. Deus não tem compromisso com quem é desorganizado. Minha avó falava assim, o descontrolado chama o controlado de pão duro. Você já ouviu isso? Você conhece alguém que é pão duro? Que você fala assim, esse cara é pão duro. Não, ele aqui é controlado, ele é organizado. Agora quem é descontrolado fica falando, o outro é avarento, o outro é pão duro. Não, ele é organizado. Terceiro, senão eu vou falar só de dinheiro, que eu gosto mais de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Olha o versículo 4. Acompanha comigo aí. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Veja, essa é uma mulher que não tem marido e não tem filhos. Israel é comparada a uma mulher sem marido e sem filhos. Eu já te falei, essa é a pior condição de uma mulher. E uma mulher em uma condição dessa, como que ela anda? Ela anda orgulhosa ou envergonhada? Envergonhada. Quando alguém está endividado, ele anda
Feliz ou preocupado? Quem tem um marido alcoólatra, um filho drogado, adicto, ele anda feliz ou ele anda com vergonha? Óbvio que com vergonha, irmão. Mas tem uma palavra aqui que ela é extraordinária. Tem um segredo nessa palavra profética do Senhor. Ele fala assim, olha, o teu Criador é o teu marido. Sabe o que Deus está falando? Está falando assim, eu sei qual é a sua condição, mas eu te criei. E quem te criou pode te recriar, pode te refazer, vai andar do teu lado, te toma pela tua mão e tira a tua vergonha. O que ele está falando assim, por que você está com vergonha se quem está contigo nesse momento da sua vida é o teu Deus que te criou? Irmão, a batalha que você está enfrentando hoje, você não enfrenta sozinho, então porque você está com a cabeça baixa. Pastor, eu estou com um problema, então ergue a sua cabeça, porque o teu Criador conhece o teu problema e está dizendo para você hoje, eu vou te ajudar. Eu estou do teu lado, você não está sozinho, eu te criei, você é obra das minhas mãos, eu te fiz, e se eu te fiz eu posso te refazer. Não existe condição impossível para aquele que te criou. Porque a gente olha e fala assim, é impossível, eu sou uma mulher solteira, eu não tenho filho, meu útero não funciona, eu sou estéril. Deus está falando assim, quem fez o útero? Fui eu. Se eu fiz o útero, eu posso te dar filho. Quem te criou? Irmão, você era uma substância informe. Quem é que fez um óvulo fecundar? Não foi o seu pai e sua mãe, foi o seu Deus. Não, olha quantos milhares de espermatozoides tinham lá no seu pai. São milhares. Não é uma obra de um acaso. Não é um plano de um homem, de uma mulher. Por isso que Deus ama tanto fazer de estéril mãe de filho, para provar para a gente que não é o caso de fertilidade, não é um pai e uma mãe, não é um homem e uma mulher, não é um marido e uma mulher, é o Deus que é o Criador. É por isso que a gente briga tanto pela questão do aborto. É por isso que nós somos contra esse posicionamento desse governo, porque nós sabemos que mesmo num caso absurdo de um abuso, de um estupro, não é um homem ou uma mulher, é Deus, é uma ação de Deus, é Ele que dá o fôlego da vida, é um plano de Deus, e Ele pode fazer desse e dessa, e vai fazer desse um homem ou uma mulher de Deus. Ele é o Criador, e Ele faz de qualquer condição. Por pior que ela seja, Ele pode refazer. Ele pega o barro e Ele recria, Ele faz de novo. Essa é a discussão de Jesus com Nicodemos. Porque Nicodemos fala assim, acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala assim, olha, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa que você nasça de novo. A palavra nascer de novo é no grego genete anotem. Não é genete bios. Não é genete zoe, que é uma palavra bonita de uma vida extraordinária. É genete anotem. Palavra genete dá origem à genética. E o anotem significa que apenas o autor original pode fazer. Anotem é marca registrada. Seria uma tradução mais livre para a gente. Então imagina que você vai, quem lembra do jornal Agora? Lembra do jornal Agora? Que você fazia a coleção de 10 selos e trocava por um quadro da Mona Lisa, do Monet. Eu tinha lá um quadro da Mona Lisa lá em casa, que eu troquei com 10 selos do Agora mais R$ 9,90. Só que eu fui a Paris, lá no Louvre, e eu vi a Mona Lisa original. E ela você não pode nem chegar perto, você olha de longe. Sabe quanto custa? Mais de R$1,5 milhão. Por que a Mona Lisa do Louvre custa R$1,5 milhão? E a do Agora, que eu comprei, custava 10 selos do Agora mais R$ 9,90. Fala para mim, por quê? Porque aquela tem a assinatura do Leonardo da Vinci. Aquela é a original. Ele é o autor. Aquela é o anotem. Nascer de novo. GNT, nascer, anotem, de novo.
Jesus está falando para Nicodemos assim: sabe por que você está perguntando ainda se você vai para a barriga da tua mãe? Porque você não entendeu que você não nasceu da tua mãe, você nasceu de mim. E se você nasceu de mim, eu posso você fazer de nascer de novo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não é a sua condição que determina o teu futuro, não é o que o mundo diz, o seu passado, a sua história que determina a sua identidade. Então levanta a sua cabeça, porque a sua identidade é definida pelo teu Criador. E quem te criou dá o teu valor, porque aquela Mona Lisa vale 1,5 milhão, porque o Leonardo da Vinci assinou. E quem te construiu, quem assinou a obra da tua vida, o pintor da tua história, é o Deus Todo-Poderoso. Enquanto você respira, Ele ainda está construindo. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la até o dia da sua volta. Ele não acabou a obra da sua vida, então não abaixa a sua cabeça por aquilo que você vive hoje. Ergue a cabeça, porque Ele ainda vai construir algo extraordinário para você. Israel está andando de cabeça baixa, porque ele está olhando a condição. E Deus está falando assim: não olha a condição, olha para quem te criou. Eu sou o teu marido. Na cultura do Oriente, quem paga o dote de casamento é o marido. E não importa da onde a mulher veio, importa o quanto o marido paga por essa mulher. A mulher vale o que o marido paga. Então, se ela for uma filha de um pobre, se ela for a filha de um rico, se ela for doente, se ela for, não importa. Um homem pode se apaixonar por uma mulher que as pessoas dizem que vale uma vaca. Mas se o marido disser e pagar que ela vale 500, a partir daquele momento ela vale 500. Imagina que Israel está olhando e falando assim: eu não tenho nem marido, mas agora Deus está falando: eu sou o teu marido. Como que você andaria se estivesse ao lado de Jesus? Se Jesus te pegasse pela mão na rua hoje e falasse: anda comigo, igual minha esposa quando anda comigo, eu falo assim: meu marido. Quando ela me vê pregando, é igual minhas filhas que não sabem nada. Hoje eu estava pregando, a pequenininha não vai ainda para o Templo Kids, que ela tem 1 aninho, e ela estava na primeira fileira. Eu estava pregando, ela estava assim para mim. Ela tem 1 ano só. Aí eu olhava para ela, dava um tchauzinho. Daqui a pouco ela... Aí eu acabei de pregar, acabei de ministrar a bênção apostólica. Aí ela saiu correndo, subiu a escadinha e veio correndo me abraçar. Ela acha o máximo. Para ela eu sou famoso, para ela eu sou grande, poderoso, rico. É o que ela pensa. Aí ela anda como? Elas saíram da igreja: vamos almoçar, papai. Não, vamos almoçar não, a gente acabou de gastar todinha nas férias, vamos almoçar em casa. Porque elas acham que eu sou rico. Agora, elas acham algo que eu não sou. E elas andam felizes. Imagina a gente sabendo quem o nosso Deus é. Por que que a sua cabeça está baixa? Quando você estiver lá no trabalho, você não é a faxineira, você não é um auxiliar de serviços gerais, você é um filho de Deus. Erga a sua cabeça como quem está andando do lado do teu Senhor. Pastor, você não sabe a minha história. Eu não sei não, mas eu sei que Jesus te dá a mão hoje. Se você está do lado dele, é porque ele sabe quem você é, e sabe quanto ele pagou pela sua vida. Ele desceu do céu, ele viveu no meio de homens, ele deu a sua própria vida. Esse é o valor que ele deu para você. Tem gente que não te valoriza, mas Deus, ele desceu do céu e ele te deu o valor da sua própria vida. Você é precioso demais. Então levanta a cabeça. Mas você não conhece meu marido? Levanta a cabeça, eu conheço o teu Deus. Você não conhece a minha conta bancária? Eu não conheço mesmo, mas eu conheço o teu Deus. Você não sabe da minha história? Não sei, mas eu sei quem é o teu Deus. E Ele faz, Ele refaz, e Ele dá o valor que você tem. Não é o que dizem, é o que Ele diz que você é. Fala isso para alguém que está do seu lado precisa ouvir isso. É quem Ele diz que você é. E para encerrar, olha o versículo 11.
ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Deus está olhando para Israel e falando assim: estão chorando por um templo que foi destruído, que foi feito de ouro, prata, bronze, mas eu, o Senhor, vou reconstruir esse templo. Volta um versículo, e olha que coisa extraordinária. Eu vou assentar as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. A minha especialização em direito é imobiliário. Trabalhei muito tempo com construção, regularização de imóveis, venda, e eu fazia vistoria de obra. Eu não sei se você sabe que quanto maior o prédio, maior a fundação. E a fundação de prédios grandes, ela leva muito concreto, muito aço. Muito aço. Agora olha o que Deus está falando para Israel. Só que a fundação, ninguém vê. Alguém vê a fundação de um prédio? Não. Você vê o prédio, você não vê a fundação. Mas para um prédio ser alto, a fundação tem que ser baixa. Agora Deus está falando assim: sabe a fundação do templo? O templo de vocês era maravilhoso, não é? Então, mas eu vou colocar rubi, safira na tua fundação. Aonde ninguém vê, eu vou colocar as pedras preciosas. Eu não sei se você está entendendo, mas na construção da nossa vida, naquilo que Deus faz com a gente, quando a gente cava para baixo, é onde Ele coloca aquilo que é precioso. Infelizmente, a gente vive uma geração que vive da estética. Mas no reino não é a estética, é a fundação que é importante. Quanto mais profundo você é no Espírito, mais alto Ele te leva. Quanto mais profundo você vai, mais você descobre as pedras preciosas. Eles pensavam assim: a porta do templo é maravilhosa, porque ela se chama formosa, ela tem ouro, prata e bronze. E Deus está falando assim: não, você não está entendendo. E o que é profundo é o que eu vou fazer com você, aonde ninguém vê. Deus coloca onde as pessoas não veem aquilo que Ele tem mais precioso com você. A nossa construção não é uma construção normal. Se Deus está te colocando nessa condição hoje, é porque Ele está te empurrando para baixo e colocando preciosidades. Não é o que você vê, são as preciosidades que Ele está colocando nesse tempo. Veja, eu podia pegar dezenas de textos de Isaías. Isaías 9, uma coisa maravilhosa. Ele fala assim, olha, deixa eu lembrar o texto certinho, eu sei de cor quando eu lembro. Ele fala assim, esqueci, vou abrir, Isaías 9:6. Quem me ajuda aí? Alguém sabe de cor? Pronto. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você conhece esse texto? Quando que essa preciosidade foi liberada? No meio do caos. Olha que rubi, olha que diamante, que é liberado num tempo de caos. Vai um pouquinho mais para frente, versículo 7. Para que se aumente o seu governo, o seu trono, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo, a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No meio do caos, preciosidade. Isaías 40, voz do que clama do deserto, prepare o caminho para o Senhor. Versículo de número 5, coloca aí. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá,
pois a boca do Senhor disse preciosidade no meio do caos. Ezequiel 37, filho do homem, acaso esses ossos podem reviver? E o profeta diz: Senhor, só tu sabes. E ele diz: então profetiza, preciosidade no meio do caos. Lamentações 2:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, grande é a tua fidelidade, elas se renovam a cada manhã. Preciosidade, irmão, não reclame daquilo que o Senhor está te colocando ouro. Se o Senhor está cavando a sua vida para baixo, é porque tem ouro sendo colocado nesse tempo, para que no futuro você reconheça que o precioso não é aquilo que os homens veem, mas aquilo que Deus colocou embaixo. Há uns 2 meses atrás ou 3 meses, estava pregando num seminário de liderança, junto com um dos meus mentores, o Bispo Júlio. A gente faz muito seminário junto. E aí, eu estava sentadinho, depois que eu ministrei, orando, agradecendo a Deus pelo privilégio, e eu ouvi um pastor do lado do Bispo Júlio perguntando assim: da onde saiu esse menino? Eu só ouvi essa frase: da onde saiu esse menino? E aí o Bispo Júlio falou assim: você só está vendo Golias, mas já teve muito leão e urso que foi morto no meio do caminho. A gente conhece a história de Golias, mas quantos leões e ursos Davi matou antes do Golias? O que Deus está fazendo com você hoje é te colocando diante de leões e ursos que vão te sustentar no dia que Golias cair. Porque no dia que Golias cair, você vai falar assim: quem é esse incircunciso filisteu? Eu sou circuncidado, eu tenho aliança com Deus, eu tenho pedras preciosas na minha fundação. Não é a minha mão, não é o meu poder, não é a minha força, mas é o ouro que o Senhor depositou na minha vida. É isso que vai te sustentar no dia bom. Se Deus está te permitindo viver um dia mal, é porque Ele está te dando as ferramentas para que quando o dia bom vier, você reconheça: aqui embaixo é o que está precioso, não é aqui em cima. Você está vendo um menino, você está vendo um pregador, mas o precioso não é o que aparece, o precioso é o que está lá no profundo, é a preciosidade do Espírito, é a palavra de Deus, é a promessa, é o ouro que Deus dá para aqueles que se encontram com Ele, quando lá no fundo eles percebem que Deus está. O salmista escreve assim: se eu vou lá no mais alto monte, o Senhor está. E se eu vou no profundo mar, o Senhor está. Em todos esses lugares, o Senhor está. Se você está numa cova, se o Senhor te levou para um buraco, porque é assim que Israel está olhando, é um buraco. Ele olha para o templo e só vê o caos, o buraco. E Deus está falando assim: não é um buraco. Não olha para o buraco como fim. Olha como a fundação em que eu vou colocar as pedras preciosas que vão te sustentar. Não olha para a sua condição e fala assim: isso aqui é o fim. É o fim da minha história. É o fim da minha família. É o fim do meu casamento. É o fim do meu negócio. Eu tenho um amigo, era um empresário lá da nossa igreja de São José. Durante 3 anos e meio a gente ficou com 5 pessoas. Um dia Deus abriu a porta do céu e mandou esse menino, esse jovem, da minha idade. Só que já faz tempo, então ele era jovem. Hoje a gente já não está tão jovem. E ele transportava uma empresa, ele tinha uma empresa de logística com um sócio. E eles transportavam uma marca de computadores, a Acer. Era uma operação que sustentava toda a empresa. E Deus tocou no coração dele, ele teve um encontro genuíno com o Senhor, e ele era muito fiel e muito generoso. E ele queria, porque queria, também dar o dízimo da empresa. Mas o sócio não era crente, não entendia, e jamais ia dar o dinheiro para a igreja, metade de 10% do lucro da empresa. Porque dízimo de empresa é dado sobre o lucro, não sobre o bruto.
E aí ele, um dia, depois de 4, 5 meses que ele estava na igreja, e com essa angústia no coração e compartilhando isso comigo, o sócio deu um golpe dele. Abriu uma empresa paralela, levou toda a operação da Acer para essa empresa paralela e deixou ele sozinho na empresa com pequenas operações. Ele que tinha um galpão grande com uns 30 funcionários, com uns 5 ou 6 HRs, de repente teve que sair daquele galpão e ir para uma sala emprestada de um amigo. E aí quando isso aconteceu, ele me procurou e falou: pastor, o que está acontecendo? Que absurdo, e agora o que vai ser? Eu falei assim: lembra que você falou para mim que iria dar o dízimo da empresa? Mas você não podia, que o seu sócio não deixava? Então Deus acabou de tomar conta da sociedade da tua empresa. Agora o seu sócio não é mais aquele homem, agora o seu sócio é Deus. E agora você pode dar o dízimo da tua empresa, porque Deus é o único sócio majoritário que só pede 10%. Porque o sócio majoritário é quem tem 51%. Deus é sócio com 10%. E ele começou a dar o dízimo da empresa. Um ano, fiel. E Deus cavando e colocando pedras preciosas. E eu no perrengue também, eu era missionário, vivia pela fé. Um dia uma missionária foi pregar lá na igreja, ela precisava voltar para o Uruguai, era missionária da nossa igreja. E eu levei ela lá para a igreja e falei no grupo da igreja assim: olha, a igreja tinha crescido um pouquinho. Gente, a gente tem a oportunidade agora de abençoar um missionário. Traga uma oferta. E eu fui ministrar a palavra de adoração. E Deus falou no meu coração antes de ministrar: dê tudo que tem na sua conta. Era dia 12 de dezembro. Lembro como se fosse hoje. 12 de dezembro de 2014. Que a minha mãe faz aniversário no dia 13. E eu olhei para a minha conta. A Késia estava grávida já. E eu tinha R$40. Era tudo que eu tinha. R$40. E aí havia todo mês de dezembro, Natal e tudo mais. Vivia só pela fé. Não tinha recebido nenhuma oferta. Não ganhava nada da igreja, que a igreja estava crescendo e eu dava tudo de oferta. E aí eu dei os R$40 na máquina de cartão lá de débito e fui ministrar a oferta. Nós levantamos o valor que a missionária precisava, R$1.500. O dinheiro que ela precisava para voltar para o Uruguai. Foi exatamente o valor da oferta. Na segunda-feira o Douglas me liga. E eu não podia falar o nome dele não. Mas ele não vai ver. E ninguém conhece ele. Pastor, ontem o senhor estava ministrando e eu dei a minha oferta e Deus me mandou dar todo o dinheiro da minha empresa de oferta para o senhor. O senhor é um homem de Deus e eu reconheço isso. E eu vou transferir aí um valor de oferta para o senhor. Todo o dinheiro de oferta. Tá bom? Daqui a pouco veio o comprovante. R$4.000. Aí eu fiquei pensando, cara, ele deu todo o dinheiro da empresa, e agora? Mas eu tinha acabado de ganhar 4.000 e eu tinha dado 40. Dia seguinte o Douglas me liga: pastor, você não vai acreditar. Acabei de fechar um contrato para transportar uma empresa nesse mês. E eu vou ganhar até o dia 31. Lucro R$400.000. R$400.000, irmãos. Era nada mais, nada menos do que toda a operação da Acer de lucro do ano anterior. O mesmo valor. A partir daquele dia ele começou a transportar só naquele mês. E transportar outras operações. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa que a gente está no buraco, é quando Deus está colocando as pedras preciosas que vão nos sustentar quando o edifício da nossa vida que Ele está construindo crescer. Sabe por que Ana devolveu Samuel?
Porque ela tinha construído preciosidade. Você imagina, ela queria tanto um filho. E agora ela tem um filho nos braços e ela vai dar para a igreja? E ela vai dar para Deus? Mas sabe o que ela dá? Porque ela sabe que o Deus que deu Samuel pode dar outros filhos. Ela construiu com pedras preciosas uma fundação para um edifício grandioso. Deus está construindo algo poderoso na sua vida. E o que Ele está usando é precioso. Não desvalorize o que você está vivendo com Deus hoje. É o rubi que vai te sustentar quando você estiver lá em cima. Você vai lembrar assim, rapaz, o que você está vendo aqui não é bonito não. O que é bonito é o que está aqui embaixo, o que Deus construiu. Pregar para um monte de gente, sair, escrever livro, vender livro é maravilhoso. Mas nem se compara à preciosidade que eu tinha lá quando tinha 5 pessoas. Eu abri o culto, eu ministrava louvor, eu fazia a ministração de oferta, eu dava oferta, eu pregava, eu fazia o apelo, eu ia no apelo, orava por mim mesmo no apelo, dava a bênção apostólica, do mesmo jeitinho que eu faço hoje. Inclusive essa mensagem que eu estou pregando para você, eu preguei a primeira vez. Quer ver? Vou até... Vem aqui o homem que recebeu a minha mesma... Vem cá, sobe aqui. Recebeu o meu galardão. Ó. Vê qual... deixa eu ver. Não coloquei a data nesse. Então desce. Não tem. Vamos ver. Ele sabe mais do que eu. Espera aí. É que esse arquivo já é um arquivo alterado. Que coisa, né? Tá bom. Que pena. Eu devo ter em algum lugar no YouTube. Mas eu sei quando eu preguei. Foi no ano de 2012. Primeira vez que eu preguei essa mensagem. Aliás, a única vez que eu preguei essa mensagem. Quando a gente era 5 pessoas. E Deus falou assim para mim: prepara. Porque logo, logo, você vai ser uma grande igreja. No ano seguinte nós recebemos 50, em 2013, 2014, 100, 2015, 200 pessoas, em 2016, 300, em 2017 nós éramos 800, em 2018, quando eu vim para São Paulo, nós éramos 1.200 pessoas. Em 5 anos, nós saímos de 5 para 1.200. Mas o mais precioso é o que está lá embaixo. Não é o que você vê, é o que você já enxergou e espera no Senhor. Vamos orar? Talvez você chegou aqui olhando para a sua vida e pensando que você está no caos, no fundo do poço. Mas não rejeite as pedras preciosas que Deus está colocando na sua vida para hoje. Fica de pé.